A Justiça Eleitoral comunica aos eleitores de Paracatu que no dia 7 de outubro haverá eleição para deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador e presidente da República. Não deixe de votar exercendo o seu dever. Você precisa saber onde fica sua sessão eleitoral e nela se apresentar com um dos seguintes documentos: carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, certificado de reservista ou via digital do título eleitoral, desde que ele contenha foto. Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540, Jockey Clube, 3671-1508. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob. Faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. A Aminor, Associação dos Municípios do Noroeste de Minas, informa. Você que é do Noroeste de Minas, sabia que o governo estadual tem uma dívida de quase 100 milhões com os nossos municípios? E que a cidade de Paracatu está com dificuldades de atender a sua população? A dívida do governo estadual com o município no mês de agosto de 2018 já chega a R$ 17.580.181,52. Esse descompromisso do governo de Minas afeta a todos, principalmente as áreas de
Saúde, onde vários exames irão ser suspensos. Educação, onde teremos que paralisar o transporte escolar, além da assistência social e pagamento de servidores públicos. O governo de Minas brinca com os nossos direitos, brinca com a cara da nossa população, que não tem culpa de nada e sofre por uma política sem compromisso com os municípios. A Aminor, com seus prefeitos, estão cobrando das autoridades competentes para que a situação seja resolvida imediatamente e os municípios do Noroeste de Minas sejam ressarcidos por direito, após várias cobranças. Junte-se a nós e participe você também desse movimento em favor dos municípios do Noroeste de Minas. Aminor Unida, Noroeste Forte. Casa de Cultura realiza capacitação para artesanato em Palha de Taboa. Em Minas, a meta de vacinar 95% das crianças na vacinação contra o sarampo e a pólio não foi alcançada. Polícia Militar de Paracatu prende homem com mais de R$ 1.500 em notas falsas. PM procura por casal que aplicou o golpe em uma senhora em uma agência bancária no centro da cidade. Governo vai investir na educação da população carcerária. Tem os gols do Brasileirão no fim de semana e ainda FIFA indica os nomes dos concorrentes ao prêmio de melhores do mundo. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente abre essa edição falando de eleições. Uma das ferramentas de comunicação entre os candidatos na disputa eleitoral é a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, que possui uma relação histórica com o eleitor brasileiro, mas que atualmente beneficia os grandes partidos. Maria Luísa viu de tudo na política brasileira, do suicídio de Getúlio a renúncias e impeachments de presidentes. Por isso, sabe que as propagandas eleitorais devem ser acompanhadas com um olhar crítico. A gente precisa ver os programas apresentados pelos candidatos, não emocionalmente, porque o candidato empolga, esses líderes, né, que prometem, então depois aquilo não é viável, acaba em desastres sérios. Em poucos anos, os políticos descobriram o poder dos veículos como propaganda. Candidato à presidência da República, Júlio Prestes estreou os jingles em 1929 nas rádios. Na TV, Jânio Quadros fez sucesso em 1960 e conseguiu se eleger presidente. O jeito é votar no Jânio. Mas foi só em 65, com o Código Eleitoral, que o horário gratuito no rádio e na TV ganhou regras. Em 76, no auge da ditadura, a Lei Falcão determinou que os candidatos ao Legislativo fossem apresentados apenas com uma foto, o currículo e o número para votar. Para senador, Fernando Henrique Cardoso. Com mais de 40 anos de campanhas eleitorais, este consultor diz que a maioria dos países democráticos reserva um espaço para os candidatos nos meios de comunicação. Na França, Dinamarca, Espanha e Equador, por exemplo, a propaganda é grátis nas emissoras públicas e deve ser paga nas comerciais. Na Argentina e Colômbia, o modelo é semelhante ao brasileiro, com horário gratuito. Nos Estados Unidos e Paraguai, os candidatos pagam pelas inserções. Os fatores positivos levam ao voto, os negativos à rejeição. Então, esses fatores, um desses fatores é o que ele enxerga na TV. Num país onde 97% das residências têm uma televisão, o horário eleitoral exerce grande influência. E para tornar as mensagens mais transparentes, as regras das propagandas vêm mudando. Alguns recursos de edição foram proibidos. Candidatos mal tinham tempo para falar. O meu nome é Enéas. Este ano, a Justiça Eleitoral permitiu que candidatos acumulem os poucos segundos a que têm direito para formar um bloco maior de propaganda. Para isso, devem abrir mão de parte das inserções diárias. Que tipo de mensagem é mais determinante para o convencimento de um eleitor? Aquela que atinge o coração e a cabeça dele. E muitas vezes a que atinge o bolso. E o ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, determinou que o PT suspenda
a veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito que apresenta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato à presidência da República. Na decisão liminar provisória, ele estipulou uma multa de R$500 mil em caso de descumprimento. Em julgamento que terminou na madrugada de sábado, o TSE cassou o registro da candidatura do ex-presidente Lula, com base na lei da ficha limpa. Por 6 votos a 1, os ministros rejeitaram a tese da defesa de Lula sobre a recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU a favor de manter o petista na corrida presidencial. Apenas o ministro Edson Fachin foi a favor. Outros 5 ministros acompanharam o voto contrário do relator, Luiz Roberto Barroso. O Comitê de Direitos Humanos da ONU é órgão administrativo, sem competência jurisdicional. Está previsto para hoje um encontro entre o ex-prefeito de São Paulo e vice na chapa do PT, Fernando Haddad, e o ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba. O TSE deu 10 dias de prazo para o Partido dos Trabalhadores trocar o candidato à presidência. Segundo o PT, a data em que isso vai acontecer é uma decisão que será tomada pessoalmente por Lula. E o Supremo Tribunal Federal adiou para esta semana o julgamento dos pais que querem educar os filhos em casa. 7.500 famílias brasileiras ensinam seus filhos em casa. Isso representa cerca de 15 mil crianças e adolescentes. Eles estão divididos em 2 modelos. O homeschooling, que é quando a família transfere a educação formal para dentro de casa. E o unschooling, que dá à criança o direito de aprender no ritmo dela, sem horários e nem regras definidas. O Bento, de 4 anos, faz parte desse grupo. Primeiramente, a gente não é contra a escola. A gente quer que ele se integre na diversidade que o mundo tem, que ele decida quem ele quer ser por ele mesmo dentro dessa diversidade do mundo. Eu gosto de aprender umas coisas que eu vou te contar agora. A primeira é do espaço. Eu já sei que existe o buraco negro, que é uma coisa que puxa. A educação fora da escola é permitida em 63 países. O modelo é defendido por pais que querem ser tutores de seus próprios filhos. Eles afirmam que o ensino domiciliar é constitucional e está alinhado com convenções internacionais. Acreditamos que o STF vai reconhecer a constitucionalidade da educação domiciliar, tanto por conta dos substanciais argumentos constitucionais, legais e de direitos humanos relativos à educação domiciliar, tanto por conta da solidez do movimento. Do outro lado está o poder público. A Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União já se posicionaram contrárias ao ensino em casa. Para essa educadora, as escolas têm falhas, mas o ambiente é insubstituível na formação de um indivíduo. Mesmo que o pai seja um excelente professor, a escola supera esse pai e essa família porque ele é para além do conteúdo. Ele é para além do conhecimento, ele é para lidar com as situações de aprendizagem e a convivência e também a aquisição mais ampla da noção de mundo. E o incêndio de grandes proporções destruiu o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro. O fogo começou por volta de 19h30 desse domingo e foi controlado no fim da madrugada desta segunda-feira. Porém, pequenos focos de fogo seguiam queimando partes das instalações da instituição, que completou 200 anos em 2018 e foi residência de um rei e 2 imperadores. A maior parte do acervo, cerca de 20 milhões de itens, foi totalmente destruída. Fósseis, múmias, registros históricos e obras de arte viraram cinzas. Pedaços de documentos queimados foram parar em vários bairros da cidade. Segundo a assessoria de imprensa do museu e o Corpo de Bombeiros, não houve feridos. Apenas 4 vigilantes estavam no local, porém eles conseguiram sair a tempo. As causas do incêndio, que começou após o fechamento para visitantes, serão investigadas. A Polícia Civil abriu inquérito e repassará o caso para que seja conduzido pela Delegacia de Repressão a Crimes de Meio Ambiente e do Patrimônio Histórico da Polícia Federal, que irá apurar se o incêndio foi ou não criminoso. Técnicos da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros fizeram na manhã desta segunda-feira uma inspeção no Museu Nacional. Eles vão calcular o tamanho dos estragos e descobrir se alguma peça ainda pode ser salva.
A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil do Rio de Janeiro informou nesta segunda-feira que mantém interditado o prédio do Museu Nacional após o incêndio ocorrido nesse domingo. Técnicos do órgão fizeram uma nova vistoria no local e verificaram que existe uma grande possibilidade de desabamento. Podem desabar trechos remanescentes de laje, parte do telhado e paredes divisórias. E 20 milhões de itens que vão desde um exemplar de uma borboleta ao maior meteorito já encontrado no Brasil. O Museu Nacional abrigava tesouros da ciência e da história da humanidade. Entre todo o acervo que se perdeu estão relíquias da antiguidade e da pré-história. Majestoso na paisagem da Quinta da Boa Vista, o Palácio de São Cristóvão era a residência de um comerciante de escravos. Em 1808, foi dado como presente ao príncipe regente Dom João VI e se tornou residência da família real portuguesa e brasileira. No prédio foi assinada a independência do Brasil em 1822. Com a proclamação da República, o palácio passa a abrigar o Museu Nacional, criado por Dom João VI, 70 anos antes. É a mais antiga instituição científica do Brasil. Foram os integrantes da família real que começaram as coleções, que deram origem ao maior museu de história natural do país. Em 1946, o museu foi vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. O acervo, formado ao longo de 200 anos, tinha coleções de várias áreas das ciências, como geologia, botânica, arqueologia e zoologia. Eram mais de 20 milhões de itens. A Sala dos Dinossauros era uma das mais populares. Abrigava o Maxacalisaurus topai, o maior esqueleto já montado no país, encontrado em Minas Gerais, um típico dinossauro brasileiro. Outro tesouro do museu era o crânio de Luzia, o fóssil humano mais antigo encontrado no Brasil, com aproximadamente 11 mil anos. A história dos povos indígenas também fazia parte do acervo, como, por exemplo, uma coleção de trajes usados em cerimônias dos índios brasileiros há mais de 100 anos. O museu também tinha a primeira coleção de múmias egípcias vindas para a América Latina, com mais de 700 peças. O meteorito Bindegó, o maior já encontrado no Brasil, ganhava destaque. Ele foi achado no sertão da Bahia no século XVIII e pesa mais de 5 toneladas. E a notícia do incêndio foi destaque na imprensa internacional, que viu no episódio uma imagem do que acontece hoje no Rio de Janeiro e também no Brasil. A BBC, principal veículo de comunicação do Reino Unido, lembrou que o Museu Nacional é a mais antiga instituição científica do Brasil e que acabou de completar 200 anos. E escreveu que o fogo não consumiu apenas a história, mas que muita gente via o incêndio como uma metáfora para a cidade do Rio de Janeiro e para o momento atual do país. O jornal inglês The Guardian mostrou imagens do incêndio e lembrou que o acervo possuía mais de 20 milhões de itens. O jornal francês Le Monde destacou a tristeza de professores e estudantes frente ao incêndio e a dificuldade dos bombeiros em apagar as chamas. A Forbes, uma revista de negócios dos Estados Unidos, destacou que o Museu Nacional era o mais antigo das Américas e a versão brasileira do Museu de História Natural de Nova York, e que a destruição do museu é emblemática de uma cidade que vem sofrendo há anos com uma política corrupta. O jornal The New York Times dos Estados Unidos destacou os itens únicos que estavam sob a tutela do museu, como Luzia, o mais antigo fóssil de um morador da região, as múmias egípcias e os inúmeros artefatos indígenas. O jornal argentino Clarín chamou de tragédia e lembrou que o Museu Nacional era o 5º do mundo pelo número de peças catalogadas e que a instituição lutava há anos por recursos financeiros para preservar adequadamente o prédio e o acervo. Em Portugal, o jornal Correio da Manhã ressaltou que as críticas ao estado atual do museu acumulavam-se há vários meses e que entre as principais queixas, os cortes orçamentários, que já aconteciam há pelo menos 3 anos. E lembrou que foi neste prédio onde foi assinado o Decreto de Independência do Brasil, em setembro de 1822. E o presidente Michel Temer lamentou a perda de 200 anos de trabalho e disse que é um dia triste para todos os brasileiros. No Twitter, o presidente Michel Temer classificou como incalculável a perda do acervo do Museu Nacional para o Brasil. O Ministério da Educação, em nota, lamentou o incêndio e disse que vai auxiliar ao FRJ no que for necessário para a recuperação desse nosso patrimônio histórico.
Em nota também, o Ministério da Cultura disse que a pasta vinha desde 2017 apoiando a direção do museu na busca por recursos e que 21 milhões já haviam sido conseguidos junto ao BNDES, mas que infelizmente não houve tempo hábil para a verba chegar antes da tragédia e que as causas e responsabilidades devem ser rigorosamente apuradas. No Facebook, a direção do Museu Nacional da UFRJ explicou que a verba do BNDES seria usada para restauração e qualificação do museu, incluindo equipamentos de prevenção de incêndios. E que é fundamental que o governo federal apoie a instituição nesse momento tão difícil e que agora é hora de união e reconstrução. A seguir, Casa de Cultura realiza capacitação para artesanato em Palha de Taboa. Em Minas, a meta de vacinar 95% das crianças contra o sarampo e a poliomielite não foi alcançada. Pelo mundo, jornalistas são condenados a 7 anos de prisão em Mianmar. Russos protestam contra o aumento de idade de aposentadoria e ainda protestos violentos marcam o fim de semana na Nicarágua. A gente volta já. Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria. Tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Sono Bom Colchões, proporcionando uma noite com carinho e conforto. Praça Juquita Vargas, Centro, 3671-7371. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359, Centro, 3671-3809. Laboratório Santa Clara, análise clínica, confiança e qualidade. Praça Adelmar da Silva Neiva, número 305, Centro, Paracatu. Fone 3671-1711. Móveis de qualidade e bom gosto você encontra na Criativa Móveis, Avenida Deputado Quintino Vargas, Centro, 3671-2710. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte.
Fundação Casa de Cultura, 25 anos fazendo história. A Casa de Cultura tem oficinas de teatro, música, desenho e pintura, artesanato, o grupo de bordadeiras, capoeira e zumba. Tradição e cultura que se fortalecem através da arte. Eu sou apaixonado por teatro. Saber pintar sempre foi um sonho. Bordar é uma arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.